3, do versículo 9, eu vou fazer a leitura do 9 ao 16, antes de iniciar, de introduzir, fazer a leitura em nome de Jesus. Segunda Reis 19? Segunda Reis 3, 3, né? Quem está assistindo aí também puder abrir sua Bíblia também. Segunda Reis 3, a partir do versículo 9. Muito bem. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: ai, que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu o quê? Tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra será ministrada nesse momento. E, meu Deus, em nome de Jesus, com toda a reverência, eu peço que o Senhor venha, meu Deus, derramar da tua presença. Venha, meu Pai, me esvaziar de tudo, meu Senhor, de todo conhecimento, de todos os pensamentos. E que tudo, Senhor, venha ser para a glória do teu nome. Visita, meu Deus, os ouvintes nesse momento. Abre o entendimento, meu Deus, repreenda a fúria do inimigo, meu Senhor, e fala conosco, meu Senhor, porque eu vim receber, eu quero ouvir dos céus, meu Pai, para a minha vida e para a vida da tua igreja, meu Senhor. Fala conosco, é assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus pastores, 3 reis resolvem entre si levantar, fazer guerra contra um rei. Esse rei da cidade de Moabe, a Bíblia diz que Moabe é uma região montanhosa de terras vermelhas. A Bíblia diz que é um lugar lindo. Porém, esses reis decidiram ir até este local, levantar, fazer guerra contra aquele rei. Só que durante uma caminhada de 7 dias, esses 3 reis se depararam numa situação em que estava faltando água, faltando comida, e o pior, eles estavam dentro de um vale. E dentro desse vale, alguém diz para eles assim: o que vamos fazer? Consulta o profeta, porque com ele está a palavra do Glória a Deus. A palavra de Deus é com ele. Quando se está numa situação difícil, complicada, se não formos buscarmos o meio correto, vai dar tudo errado. Verdade. Esses homens, quando eles se viram na situação de vale, muitas pessoas, elas, meu pastor Jorge, elas se encontram em situação de vale, em situações de deserto, em situações de que está faltando, situação de escassez, a saúde está precária, o emprego está faltando, pessoas que estão batendo em portas e as portas não se abrem. Quantas são as pessoas que o problema no casamento, o vale delas, são situações que elas acham que não vão ter solução, mas alguém diz assim, ó, consulta o profeta. Eu quero dizer para quem está nos assistindo nesse momento, Deus já enviou o profeta para trazer a solução para a sua vida, a resposta de Deus para a sua vida, porque dentro do seu vale, sempre Deus vai enviar um profeta. E como é que Deus envia o profeta? Nós convidamos as pessoas a assistirem ao culto, nós convidamos as pessoas a ouvirem a palavra, a assistir uma programação como essa, um programa como esse. O profeta está sendo enviado para que as pessoas tenham uma solução para o seu problema. E no meio desse vale eles viram 7 dias, eles caminharam, pastor Jorge. Caminharam 7 dias aqui também daquele vale. Quando eles consultam o profeta,
O profeta diz, traz-me o tangedor. O tangedor é quem tocava o instrumento. Traz-me o tangedor. E quando o tangedor começou a tocar o instrumento, nós tocamos o instrumento, nós louvamos aqui. E Deus ele se manifestou de maneira maravilhosa através de louvores. E quando trouxe o tangedor, a palavra do Senhor veio até o profeta. E o profeta falou, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão cavar poço. Comecem no meio do vale a cavar o poço. Mas como assim, profeta? Ele tem algum equívoco. Esse pregador, conjecturando, eles devem ter pensado, mas como assim, profeta? A gente está num vale. Para que eu vou cavar? Não vai ter água. O profeta volta e cava. Glória a Deus. Mas é deserto, muito tempo que não chove. Volta e cava. Quando a palavra de Deus ela já vem com uma direção. Ela vem com um destino. Ela já vem já com algo certo. A resposta do profeta foi a seguinte: volta lá e cava. Independente da situação, o que a pessoa tem que fazer, o que nós temos que fazer é cavar. Porque o milagre já está lá, a bênção já está lá, mas Deus ele quer que venhamos fazer a nossa parte. A nossa parte é cavar. Quanto mais quanto mais fundo for o buraco, quanto mais fundo for a cova, mais água ela terá. Quanto mais raso for o buraco, a cova que você vai cavar, menos água você vai ter na sua vida. E Deus ele promete que ele vai encher. Ele promete que vai encher de água aquelas covas, aqueles buracos que foram cavados, as covas que foram cavadas. Mas vai depender de cada um de nós. Aqueles reis voltaram e falaram, o profeta deu a ordem, vamos cavar, que vai vir a água. A certeza já tinha. Só que tinha que ter o mover do homem, tinha que ter o mover da pessoa. Só porque nós estamos, não é porque está no vale, não é porque está na situação difícil que vai cruzar os braços, não. Porque muitas dessas pessoas, meus pastores, que em meio à situação difícil, elas estão cruzando os seus braços. E Deus ele não trabalha dessa forma. Deus ele quer que venhamos nos mover, ele quer que venhamos nos movimentar, cavar. Eu, no meio da minha prova, no meio da minha luta, eu decidi cavar poço. Eu decidi cavar covas, porque quem vai encher é água. Eu não entendo muito bem disso não, mas eu vou fazer uma colocação aqui que eu acho que eu vou acertar em algumas coisas. Quando não se tem água no terreno, se contrata o poceiro. O poceiro ele vem lá, um homem entendido que sabe onde vai ter água, ele fala assim, aqui vai dar água, e manda cavar o poço ali, não é assim, meu pastor? E manda cavar. Só que a água já está lá no fundo. O poceiro não vai fazer a água vir. Quem vai fazer a água vir é Deus. O poceiro só vai fazer cavar, só vai indicar o local. E é assim que é a instrução da palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai dizer para você, faça dessa forma. Você fazendo, o milagre já está lá. Glória a Deus. Está entendendo o mistério? O milagre já está lá, a bênção já está lá. Só que Deus ele vai dar a instrução de como você tem que fazer. A instrução é, cave o poço, cave o buraco, faça a campanha, vai aos cultos, vá ao ciclo de oração, faça propósitos, ore de madrugada, faça jejuns. Isso é cavar poço. Em meio às lutas, às dificuldades, não é porque faltou o cuscuz, não é porque faltou o feijão que eu vou cruzar os braços, não é porque faltou oportunidade que eu vou cruzar os braços, não. Eu vou fazer a minha parte, eu vou me consagrar, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou pedir ajuda de intercessão, em oração, eu vou fazer a minha parte, porque Deus ele vai me ajudar. Glória a Deus. Deus ele é especialista em abençoar aqueles que querem ser abençoados. Porque tem pessoas que elas querem a bênção de Deus, mas não fazem por onde. É necessário que eu venha me esforçar. A Bíblia diz, esforça-te. É necessário que eu venha me esforçar. E esses reis aqui, eles estavam numa situação delicada. Eles pararam a tropa no meio do vale, no meio do deserto, e foram consultar o profeta. E Deus foi bem claro, o profeta foi bem claro da parte de Deus. Volta e cavem. E interessante que quando eles começaram a cavar, no desenrolar da leitura, vai dizer que Deus mandou a água. A água veio e encheu toda a terra. Aonde tinha buraco, onde tinha cova, a água vinha e enchia aqueles buracos. E eles tiveram água, tiveram comida. Aí o versículo 18, me chamou muita atenção, o versículo 18 vai dizer assim, ó.
17 diz assim, ó, porque assim diz o Senhor, não verei ventos, nem verei chuvas, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, vosso gado e os vossos animais. A promessa está lá, está lançada, e aconteceu. E o versículo 18 diz assim, ó, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, ele também entregará os moabitas nas vossas mãos. Aleluia. Olha que forte isso. Olha que forte, meu pai de Israel. Que forte. Deus enviou a água, Deus deu comida, Deus deu todo o suporte, Deus ainda abençoou e Deus ainda entregou os inimigos nas mãos, porque era pouco. Para Deus era somente a água. A água é paz, é tranquilidade. Para Deus era pouco da comida, que é o sustento. Deus ainda ia entregar os inimigos nas mãos deles. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Deus, ele traz paz, ele traz saúde, ele traz alimento, ele traz sustento e ele entrega nas suas mãos todos os seus inimigos. Agora tem que estar na posição de obediência a esta palavra. Eles foram até o profeta falou, volta e cava. Algo que era improvável, algo que era questionável, mas eles voltaram, cavaram. E Deus fez acontecer esse milagre, essa coisa grandiosa. Alimentaram seus animais, eles se alimentaram, eles tiveram água para beber. Os vales se encheram, aquele vale se encheu daquela água vermelha, porque as montanhas do vale de Moabe, junto com as montanhas de Edom, faziam aquele contraste naquela água. Aquela água era uma água muito vermelha, linda, algo muito lindo, da provisão da parte de Deus, porque Deus é Deus de provisão, de providência, de provisão. Deus é Deus que supre necessidades. E aqueles 3 reis que se uniram num propósito, que passaram por um momento difícil, Deus foi lá, através da vida do profeta, através da fé, foi lá e abençoou. Da mesma forma ele quer abençoar você que está nos assistindo nessa noite. Deus, ele tem uma palavra para a sua vida. Deus, ele tem bênção para a sua vida. Deus, ele quer fazer muito mais na sua vida. Você não pode desistir porque faltou. Você não pode desistir por causa da doença. Você não pode desistir por causa do casamento que está meio assim. Você não pode desistir porque o filho está rebelde. Você não pode desistir porque as coisas não estão andando conforme tem que ser. Você tem que permanecer firme, cavando. Não desista, continue cavando, que Deus vai encher tanto, mas vai encher tanto, que você vai olhar para um lado, vai ver água, vai olhar para o outro, vai ver água, vai olhar para frente, vai ver água, vai olhar para trás, vai ver água. Porque vai encher. E quanto maior o poço, mais fundo o poço, mais água você vai ter na sua vida. Agora, não cave poço raso, porque poço raso a água vai acabar logo. E quando acabar a água, você vai voltar de novo no final da fila. Vai voltar de novo a passar pela mesma situação, pelo mesmo problema. Então, o interessante é que você cave, mas cave mesmo, cave muito na presença de Deus, porque Deus, ele quer encher. Deus, ele quer encher. Deus, ele quer soprar um vento. Olha, se preparem. Que Deus, ele vai soprar um vento tão forte, um vento tão forte, que você vai olhar dos 4 cantos da sua vida e você vai ver tudo sendo abençoado através do vento de Deus na sua vida. Porque assim que aconteceu nessa época aqui, também acontece nos dias de hoje. O Deus que agiu aqui em 2 Reis 3, também vai agir na sua vida, está agindo hoje em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a todos com esta palavra. Só até aqui, meu pastor, que Deus me entregou. Amém? Deus, ele vai soprar um vento tão forte na vida daquele que crê, que vai encher tanto, que vitórias, testemunhos vão ser dados em nome de Jesus. Fica com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que palavra maravilhosa, né? A última palavra, ela vem dizendo, aleluia. Tudo pode não parecer nada, mas até no silêncio Deus trabalha, né? Glória a Deus. Muito bem. Pastor Daniel, vamos louvar? Maravilhosa palavra.